O resultado que você ainda não tem está atrás da página e do hábito que você ainda não transformou. Bem-vindo, bem-vinda ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultado. Hoje começamos o capítulo 5 do livro Poder do Hábito. Lembrando que a gente está na parte 2 do livro, onde falamos de empresas, organizações de sucesso. Na parte 1 falamos do sucesso dos indivíduos. O capítulo 5 se chama Starbucks e o hábito do sucesso, quando a força de vontade se torna automática. Então, nessa parte, que é a primeira parte do capítulo 5, a gente vai acompanhar a história de Travis. Travis é um jovem que cresceu numa família marcada pelo vício, pela instabilidade e pelo abandono escolar. Então a gente vê que é uma vida conturbada desse rapaz, né, desse jovem. E a gente vai acompanhar como que um emprego em uma loja da Starbucks lhe ensinou algo muito mais profundo do que fazer só receitas de café, tá? Então, vamos fazer a leitura da parte 1 do capítulo 5. Starbucks, vocês sabem, né? É aquela rede mundial de cafeterias famosa. Tem cidades que não tem Starbucks, as cidades menores costumam não ter, né? Mas as grandes cidades têm. Mas é uma marca super conhecida no Brasil, né? Então, hoje nós vamos começar a falar da Starbucks, tá? Então, vamos lá. Capítulo 5 do livro O Poder do Hábito, Starbucks e o hábito do sucesso, quando a força de vontade se torna automática. Na primeira vez que Travis Leach viu seu pai sofrer uma overdose, ele tinha 9 anos. Sua família acabara de se mudar para um pequeno apartamento no fim de um beco, a mais recente de uma série aparentemente interminável de deslocamentos, que os obrigara havia muito pouco tempo a abandonar a sua casa anterior no meio da noite, carregando tudo o que eles possuíam em sacos pretos de lixo após receber uma ordem de despejo. Pessoas demais entrando e saindo no meio da noite, disse o proprietário. Barulho demais. Às vezes, em sua casa antiga, Travis voltava da escola e achava os cômodos limpos com capricho, os restos de comida meticulosamente embrulhados na geladeira e saquinhos de molho de pimenta e ketchup em recipientes de Tupperware. Sabia que isso significava que seus pais tinham temporariamente trocado a heroína pela anfetamina e passado o dia num frenesi de limpeza. Aquilo costumava terminar mal. Travis se sentia mais seguro quando a casa estava bagunçada e seus pais estavam no sofá, de olhos entreabertos, vendo desenhos animados. Não há caos no fim de um barato de heroína. Olha que triste, gente, o ambiente que esse rapaz cresceu. O pai de Travis era um homem gentil, que adorava cozinhar e, a não ser por um breve período na marinha, passou a vida inteira a uns poucos quilômetros de distância de seus pais em Lodge, na Califórnia. A mãe de Travis, na época em que eles todos se mudaram para o apartamento no beco, estava presa por porte de heroína e prostituição. Seus pais eram basicamente viciados funcionais e a família mantinha um verniz de normalidade. Iam acampar todo verão e nas noites de sexta-feira costumavam ir aos jogos de softball dos irmãos dele. Quando Travis tinha 4 anos, foi à Disneylândia com o pai e foi fotografado pela primeira vez na vida por um empregado da Disney. A câmera da família tinha sido vendida a uma loja de penhores alguns anos antes. Época que o celular não tirava fotos, né? Na manhã da overdose, Travis e seu irmão estavam brincando na sala, em cima dos cobertores que eles estendiam no chão toda a noite para dormir. O pai de Travis estava se preparando para fazer panquecas quando entrou no banheiro, levando a meia comprida que continha sua agulha, colher, isqueiro e cotonetes.
Uns poucos minutos depois abriu a geladeira para pegar os ovos e desabou no chão. Quando os meninos entraram correndo, o pai estava tendo convulsões e o rosto ficando azul. Os irmãos de Travis já tinham visto uma overdose antes e conheciam o esquema. Seu irmão deitou o pai de lado, a irmã abriu a boca dele para garantir que ele não engasgaria com a própria língua e mandou Travis correr até a casa ao lado e pedir para usar o telefone do vizinho e ligar para 911. Meu nome é Travis, meu pai desmaiou e a gente não sabe o que aconteceu, ele não está respirando. Travis mentiu para o atendente da polícia. Mesmo com 9 anos, ele sabia porque o pai estava inconsciente. Não queria dizer aquilo na frente do vizinho. 3 anos antes, um dos amigos do seu pai morrera no porão deles depois de se picar. Quando os paramédicos chegaram para levar o corpo embora, os vizinhos ficaram olhando assustados para Travis e a irmã, enquanto seguravam a porta aberta para a maca passar. Um dos vizinhos tinha um primo, cujo filho estava na classe dele, e logo todo mundo na escola já estava sabendo. Depois de desligar o telefone, Travis andou até o final do beco e ficou esperando a ambulância. O pai foi tratado no hospital naquela manhã, indiciado na delegacia à tarde e já estava em casa de novo na hora do jantar. Ele fez espaguete. Travis completou 10 anos umas poucas semanas depois. Então, gente, olha o caos, né? Em que vive essa família. Quando Travis tinha 16 anos, largou o ensino médio. Eu estava cansado de ser chamado de bicha, ele disse. Cansado de as pessoas me seguirem até em casa e me jogarem coisas. Parecia que tudo era mesmo demais para mim. Era mais fácil largar tudo aquilo e ir para outro lugar. Ele mudou-se para Fresno, 2 horas ao sul, e conseguiu emprego num lava-rápido. Foi despedido por insubordinação. Depois arranjou empregos no McDonald's e na Hollywood Video. Mas quando os clientes eram mal educados, eu queria molho barbecue, seu imbecil. Ele perdia o controle. Sai do meu drive-thru, ele gritou para uma mulher, jogando nuggets no carro dela, antes que o gerente o puxasse para dentro. Às vezes ficava tão perturbado que começava a chorar no meio do expediente. Travis muitas vezes chegava atrasado, ou tirava um dia de folga, sem motivo algum. De manhã gritava para sua imagem no espelho e ordenava a si mesmo ser uma pessoa melhor e aguentar o tranco. Mas ele não conseguia se dar bem com as pessoas e não era forte o bastante para suportar o fluxo constante de críticas e insultos. Quando a fila do caixa dele ficava longa demais e o gerente gritava com ele, as mãos de Travis começavam a tremer e ele sentia falta de ar. Ele se perguntava se era assim que os pais dele se sentiam, tão indefesos contra a vida, quando começaram a usar drogas. Olha que forte isso, né? Um dia, um cliente habitual da Hollywood Video, que acabara conhecendo Travis um pouco melhor, sugeriu que ele pensasse em trabalhar na Starbucks. Estamos abrindo uma loja nova em Fort Washington e eu vou ser gerente assistente, disse o homem. Você devia se candidatar. Um mês depois, Travis estava trabalhando como barista no turno da manhã. Isso foi há 6 anos. Hoje, aos 25 anos, Travis é gerente de 2 Starbucks, onde supervisiona 40 empregados e é responsável por um faturamento que supera os $2 milhões ao ano. Seu salário é de $44 mil por ano. Ele tem uma aposentadoria privada e nenhuma dívida. Nunca chega atrasado. Não se irrita no trabalho. Quando uma de suas funcionárias começou a chorar depois que um cliente gritou com ela, Travis a levou de lado. Seu avental é um escudo, ele disse. Nada que uma pessoa diga jamais vai machucar você. Você sempre vai ser tão forte quanto quiser ser. Ele aprendeu aquele discurso em um de seus cursos de treinamento da Starbucks, um programa de ensino que teve início no seu primeiro dia e continua ao longo da carreira de um empregado. O programa tem estrutura suficiente para que ele possa ganhar créditos na faculdade conforme conclui os módulos. Travis diz que o treinamento mudou sua vida.
A Starbucks lhe ensinou a viver, a ter foco, a chegar ao trabalho na hora e a controlar suas emoções. E o mais crucial, lhe ensinou a ter força de vontade. A Starbucks é a coisa mais importante que já aconteceu comigo, ele me disse. Eu devo tudo a esta empresa. Para Travis e milhares de outros, a Starbucks, assim como uma série de outras empresas, conseguiu ensinar o tipo de preparação para a vida que escolas, famílias e comunidades não foram capazes de proporcionar. Tá vendo? Tipo de preparação para a vida. Não é para chegar lá e trabalhar e depois ele ser uma péssima pessoa do lado de fora da loja. Não, preparação para a vida. Com mais de 137 mil empregados atualmente e mais de 1 milhão de ex-alunos, a Starbucks é agora, num certo sentido, uma das maiores instituições de ensino da nação. Todos esses empregados, só em seu primeiro ano, passaram pelo menos 50 horas em salas de aula da Starbucks e outras dezenas em casa, com livros didáticos da Starbucks e conversando com os mentores da Starbucks responsáveis por eles. A essência desta aprendizagem é uma grande ênfase num hábito importantíssimo, a força de vontade. Dezenas de estudos mostram que a força de vontade é o hábito angular mais importante de todos para o sucesso individual. Num estudo de 2005, por exemplo, pesquisadores da Universidade da Pensilvânia analisaram 164 alunos da 8ª série, medindo o seu QI e outros fatores, inclusive quanta força de vontade os alunos demonstravam, conforme medido em testes de autodisciplina. Alunos com níveis mais altos de força de vontade tinham mais chances de tirar notas maiores nas aulas e de ser aceitos em escolas mais seletivas. Tinham menos faltas, passavam menos tempo assistindo televisão e mais horas fazendo lição de casa. Os adolescentes com maior autodisciplina superaram os seus colegas mais impulsivos em todas as variáveis de desempenho acadêmico, escreveram os pesquisadores. A autodisciplina previu o desempenho acadêmico de forma mais consistente que o QI. Olha só. A autodisciplina também previu quais alunos melhorariam suas notas ao longo do ano letivo, enquanto o QI não previu. A autodisciplina tem um efeito maior no desempenho acadêmico do que o talento intelectual. E o melhor modo de aumentar a força de vontade e dar uma vantagem aos alunos, indicam os estudos, é transformar isso num hábito. Às vezes parece que pessoas com um grande autocontrole não estão se esforçando, mas é porque elas passaram a fazer isso no automático. Me disse Angela Duckworth, uma das pesquisadoras da Universidade da Pensilvânia. A sua força de vontade acontece sem que elas precisem pensar nisso. É no automático. Para a Starbucks, a força de vontade é mais que uma curiosidade acadêmica. Quando a empresa começou a esquematizar a sua estratégia de crescimento em massa no final dos anos 90, os executivos reconheceram que para obter sucesso era necessário cultivar um ambiente que justificasse pagar $4 por um copo de café sofisticado. A empresa precisava treinar os seus empregados para servir um pouco de alegria, junto com os lattes e os scones, que são os nomes que eles dão, né, para os pratos. Por isso, logo desde o início, a Starbucks começou a pesquisar como poderia ensinar os funcionários a moderar suas emoções e aperfeiçoar sua autodisciplina, para servir uma dose de ânimo com cada pedido. Se os baristas não forem treinados a deixar de lado seus problemas pessoais, as emoções de alguns funcionários inevitavelmente vão transbordar para o modo como tratam os clientes. No entanto, se o funcionário souber se manter focado e disciplinado, mesmo no fim de um expediente de 8 horas, ele vai proporcionar o nível mais elevado de serviço fast food
que os clientes da Starbucks esperam. A empresa gastou milhões de dólares desenvolvendo programas para treinar a autodisciplina dos empregados. Executivos escreveram livros didáticos que na prática servem como guias para transformar a força de vontade num hábito na vida dos trabalhadores. Esses programas são, em parte, o motivo pelo qual a Starbucks, antigamente uma empresa letárgica de Seattle, cresceu até virar um colosso com mais de 17 mil lojas e um faturamento superior a 10 bilhões de dólares por ano. Então, como a Starbucks faz isso? Como eles pegam pessoas como Travis, um filho de viciados que largou o ensino médio e não conseguia reunir autocontrole suficiente para manter um emprego no McDonald's, e lhes ensinam a supervisionar dezenas de empregados e dezenas de milhares de dólares de faturamento mensal. O que exatamente Travis aprendeu? A parte 1 do capítulo 5 termina aí. E agora, para a gente comentar, eu vou falar para vocês o seguinte. O que a Starbucks fez com Travis? Ok. Ensinou uma coisa muito maior e mais profunda do que preparar café. Ensinou a arte, porque isso é uma arte, de transformar força de vontade em hábito. Bingo, esse já é o bingo do dia. A Starbucks, ela não apenas treinou técnicas de serviço nos funcionários, ela ensinou práticas que tornaram a autodisciplina automática. E isso mudou comportamento, isso gerou um comportamento novo, que era o quê? Consistente. Ele agia sempre da mesma maneira, educadamente, né? Com cortesia, mesmo sob pressão. Então, em linguagem prática, né? O que eles estão falando para a gente nessa parte do livro? Que a força de vontade é um hábito angular, né? E que quando ela é automatizada, ela muda o seu desempenho, ela muda os seus relacionamentos e ela muda a sua trajetória, seja pessoal, profissional, emocional, espiritual, tudo, tá? Ela é um hábito angular e quando você consegue automatizar, ela muda o seu desempenho e a sua trajetória. Outra coisa, em linguagem prática, que esse texto nos passa, né? Esses programas dessas organizações, né? Treinamento, cultura, repetição, eles podem ensinar a ter autocontrole de uma forma mais eficaz do que essas fórmulas isoladas de motivação, né? Acorde cedo, né? Por aí vai. Mais uma, em linguagem prática, revelação dessa parte do texto. Pessoas que têm uma autodisciplina em nível alto, elas não ficam se forçando o tempo todo. Para elas não é um sofrimento serem autodisciplinados. Não. Elas instalaram nelas rotinas mentais e comportamentais que funcionam no piloto automático. Então é sem sofrimento, é sem sofrência que eles agem assim. E aí eu te pergunto, você já pensou que a sua força de vontade pode ser treinada também, igual a do Travis foi? Porque ela é igual a um músculo, ela pode ser treinada como um músculo. E você já pensou que depois dela ser treinada como um músculo, ela pode ser automatizada como um hábito? Você já pensou nisso? O que a Starbucks fez? A Starbucks, ela desenvolveu uma estrutura, né? Que tinha módulos, tinha práticas que transformam respostas emocionais, a irritação, o cansaço, as críticas, né? Os surtos.
ela transformou essas respostas que são emoção pura em rotinas automáticas de serviço bem prestado. Através de quê? Dessa educação organizacional, módulos e práticas educacionais. E o que isso significa para você que nunca entrou numa Starbucks, não sabe do que eu tô falando, não trabalha na Starbucks, não vai trabalhar na Starbucks? Isso significa que em vez de você depender só de força de vontade, que vem e volta, que a força de vontade ela é momentânea, você pode construir uma rotina que vai reagir por você, porque ela já vai estar instalada, ela vai ser automática. E essa rotina é manter foco, manter disciplina e manter presença. Você consegue fazer isso, né? Então agora eu vou te fazer 4 perguntas para você refletir, tá? Perguntas estratégicas. Reflete e responde para mim nos comentários. Primeira pergunta: em qual rotina habitual da sua vida você mais gostaria que a sua força de vontade funcionasse automaticamente? Em qual rotina habitual? Pensa e escreve aí para mim. Segunda pergunta: que rotina simples, repetível, treinável, ou seja, eu tô falando de uma coisa prática, poderia agir como um gatilho de autocontrole no seu dia, né? Por exemplo, antes de você acordar e abrir o celular e ficar olhando a rede social, qual outra rotina mais simples, repetível e treinável poderia ser um gatilho de autocontrole para você, né? De sucesso. Antes de você sair gastando seu dinheiro, antes de você reagir a críticas explodindo. Pensa, me responde. Terceira pergunta: o seu negócio, a sua equipe, para quem tem um negócio, porque como a gente está falando de organizações, eu tenho que abordar essa função também. Tem rituais? Ou então você pode adaptar para a sua vida, tá? A sua vida. Tem rituais que treinam presença, que treinam disciplina? Ou tá tudo largado, jogado, dependendo demais daquele espírito motivacional do momento? Hoje eu acordei inspirada, hoje eu atendo bem, hoje eu faço tudo. Amanhã não faço nada. Essa foi a terceira pergunta. E a quarta: que pequenas vitórias diárias você pode desenhar e sistematizar, colocar para funcionar, para que a sua confiança cresça e isso vire um hábito? Pequenas vitórias, e são pequenas mesmo, tá? Eu tô falando de coisas pequenas. Agora eu vou te fazer um convite prático. No meu livro Mente de Ouro, eu mostro exercícios e rotinas exatas para transformar sua força de vontade num hábito automático. São rotinas que você pode aplicar na sua vida, no seu negócio, nas suas vendas, sejam físicas, sejam online, sem exposição excessiva e com leveza. E ainda tem o bônus que vem com o Mente de Ouro, que se chama Cofre Dourado da Prosperidade. Nele eu incluo scripts práticos e rituais diários para você instalar disciplina emocional diante dos gatilhos que tem na sua vida. Né? Quais gatilhos? Aí você me pergunta: contas a pagar, medo de vender, inseguranças, né? Comparação com os outros. Porque a gente só se acha um bosta porque a gente olha para um outro e acha o outro melhor. Porque quando a gente olha, comparar para baixo em vez de comparar para cima, olhar para baixo e ver quem tá pior, vai falar: pô, eu tô bem. Então a comparação ela só é ruim quando você olha para cima, né? Então eu vou deixar para vocês o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, tá? Escreve aí para mim nos comentários qual pequeno ritual você vai instalar hoje na sua vida. Hoje, não é amanhã, é hoje. Para você tornar a sua força de vontade automática. Alguma coisa que te ajude, estimule essa força de vontade para que ela não morra, não seja momentânea. Escreve aí para mim. Afinal, você está no Clube da Mente de Ouro. Aqui não é só teoria, aqui é prática. Aqui não tem teoria vazia. Aqui é
prática, repetição e transformação. Lembre-se sempre, quando a força de vontade vira uma rotina, o sucesso deixa de ser um esforço e passa a ser parte do seu dia. Ele acontece sem sofrência. Então, eu já te peço de uma vez, se inscreve no canal, ativa o sininho, continua comigo, vem comigo, porque neste capítulo número 5, você vai encontrar a estratégia para transformar disciplina em identidade, numa nova identidade. Um beijo grande para vocês.